no capitalismo financeiro. Então surgem 3 autores que eu preciso falar com vocês rápido sobre eles. São 3 autores fascinantes para mim: Foucault, Gramsci e Bourdieu. Os 3 são sociólogos. O Foucault, na verdade, ele anda em várias áreas. Gramsci também anda em várias áreas. Bourdieu, especificamente, é um sociólogo e dos mais complexos. Tem um vídeo do Clóvis de Barros Filho que ele fala que ele foi ensinado pelo Bourdieu. E daí o Bourdieu fala uma frase para ele e fala assim: caramba, não entendi bosta nenhuma, porque a escrita do Bourdieu é uma escrita muito difícil. Mas enfim, vou tentar explicar para vocês como funciona esse capitalismo financeiro. De acordo com Foucault, nós vivemos instituições disciplinares. Todas as instituições são disciplinares. Então, quais são elas? Temos a escola, temos o trabalho, temos, no caso, a indústria, principalmente ele está olhando um modelo de produção que é o Taylorismo, é o Fordismo, de linha de produção, de montagem rápida, de produção em série, ok? Então, trabalho, a escola, orfanato, a cadeia, a igreja, são todas instituições disciplinares. E como funciona essa instituição disciplinar? Funciona na ideia de vigiar e punir. Então, você está na escola, pensa você lá na sua escola. Você tem um professor, ok? E o professor, todo mundo está sentado enfileiradinho, todo mundo em fileiras, beleza? Esse professor, quando vê algum aluno saindo fora daquilo que esse professor acha que é correto, ele vai punir esse aluno. Punir esse aluno com um desconto na nota de comportamento. Por exemplo, se esse professor vê esse aluno colando na prova, pune esse aluno tirando sua prova. Então, esse professor, ele é, sim, um instrumento de dominação dentro da escola. Ok? Todavia, esse professor, ele é instrumento de dominação, mas ele também é dominado. Porque dentro da escola existe uma hierarquia. E como é a hierarquia dessa escola? Esse professor é subordinado a um coordenador e a um diretor. Então, se esse professor ele caminha diferente daquilo que o diretor da escola fala, daquilo que o diretor da escola prega, esse professor também vai ser punido. Esse diretor, da mesma maneira que ele estabelece um poder de dominação sobre o professor, sobre os alunos, ele também é dominado. Então, há uma escala social. Isso seja no Estado, isso seja numa escola particular. Da mesma maneira, numa empresa. Então, o cara que, sei lá, ele é supervisor numa empresa e ele se acha o bam porque ele é o gerente, ele é o supervisor. Eu sou o pica das galáxias. E daí ele tá vendo uma linha de produção lá. E daí ele vê o cara que por 5 minutos saiu para tomar uma água. Ele fala assim, não, volta para a linha de produção, você precisa produzir, você precisa trabalhar, você precisa gerar lucro, enfim. E ele briga, ele pune esse cara que saiu por 5 minutos para tomar água. Esse cara que estava na linha de produção e saiu por 5 minutos para tomar água. Esse supervisor, ele está cumprindo a sua função de domínio dentro dessa instituição disciplinar chamada fábrica, chamada indústria. Todavia, se ele não faz isso, quem sofre a punição é ele. Porque acima desse supervisor tem um outro cara, que é um encarregado. E acima desse encarregado tem um gerente. E acima desse gerente tem um presidente, um vice-presidente. Dá para entender? Dentro do que Foucault fala, há uma hierarquia dentro das instituições disciplinares. E quem que é o principal, o membro top lá dessa hierarquia? É o Estado, é o representante do Estado. Há hoje, na nossa sociedade, uma ideia contrária daquilo que deveria ser democracia. Esse cara deveria servir a população. Todavia, a população serve esse cara que encabeça essas instituições disciplinares. Outro é Gramsci. Gramsci ele vai falar sobre a ideia de hegemonia e educação. E ele vai ver que essas instituições disciplinares, elas não iniciam na escola, mas elas iniciam lá na família. E essa família, ela também possui... Essa família, ela também possui um membro... Essa família, ela também possui um membro que encabeça essa situação de dominação, que é o pai, obviamente. Ou que é uma mãe, enfim. É o membro mais velho de uma família, aquele que dá a última palavra dentro de uma família. Ok? E para Gramsci, é necessário superar essas estruturas hegemônicas. Aquilo que Foucault chama de instituições disciplinares, Gramsci escreve G-R-A-M-S-C. Gramsci, é italiano. Ele escreve um livro chamado Caderno do Cárcere, quando ele ficou preso pelo regime fascista na Itália. Até porque ele tem um viés marxista de estudo. Então, Gramsci, aquilo que Foucault chama de instituições disciplinares, Gramsci chama de
estruturas hegemônicas. E é necessário superar essas estruturas hegemônicas, superar essa ideologia capitalista para, assim, ascender a uma sociedade mais igualitária. Ok? E, por fim, agora nós temos Pierre Bourdieu, que é o cara mais difícil de falar. Pierre Bourdieu diz que nós vivemos numa sociedade, na verdade, nós baseamos nossa vida em duas coisas: hábitos e campo. Campos são justamente essas instituições. Então, começa na família, depois temos a escola, temos trabalho. Essa família é o que ele chama de poder de campo primário. Então, é o primeiro campo em que nós vamos adquirindo o que ele chama de capitais. Para Gramsci, não existe só o capital econômico, que é o financeiro, ok? Existem vários capitais: o social, o cultural e também o capital simbólico. Vamos lá. Para Gramsci, não, gente, para Bourdieu, perdão, Bourdieu. Então, o capital social é aquilo que eu adquiro de acordo com as minhas relações humanas. Então, por exemplo, eu me relaciono com o Sene. Vou começar por outro capital cultural. Então, dois adolescentes, vou pegar eu e o Sene na nossa adolescência, vivemos em famílias que tinham condições financeiras semelhantes. Todavia, eu fui ensinado numa família mais erudita, uma família que visitava teatro, cinema, tinha uma construção mais erudita. Então, eu tenho um capital cultural diferente do Sene, que o Sene foi criado numa família que baseava mais a questão dos videogames, enfim, de filmes hollywoodianos, Marvel, sim, enfim. Nós, apesar de termos capitais econômicos semelhantes, o nosso capital cultural é diferente. Eu fui ensinado, por exemplo, a viver com muitas pessoas, a ter um contato com muitas pessoas, não ser uma pessoa isolada, ok? Então, além do meu capital cultural ser diferente, o meu capital social também, porque o Sene, ao contrário disso, viveu boa parte da adolescência dele recluso, com 1 ou 2 amigos. Então, o capital social do Sene é diferente do meu capital social. Dá para entender isso daí, gente? Todo mundo entende? Isso daí são as ideias de capitais desenvolvidas por Bourdieu. Nós temos, por fim, um terceiro capital, que é o capital simbólico. Isso daí vai de acordo com o prestígio que eu adquiro. Então, por exemplo, eu, como professor, influenciei muitas pessoas através das minhas aulas. Ajudei muitas, enfim, através das minhas aulas. Eu ganhei um certo prestígio social. Esse é o meu capital simbólico dentro da sociedade, ok? Por exemplo, um presidente da República, ele tem o seu capital simbólico. Nós temos o lulismo versus o bolsonarismo. Existe um capital simbólico positivo para o Bolsonaro e para o Lula, e existe um capital simbólico negativo, tanto para o Bolsonaro como para o Lula, ok? É aquela questão do prestígio que eles têm na sociedade de acordo com aquilo que eles produziram dentro da sociedade. Eu, como professor, produzir o quê? Conteúdos através das minhas aulas. Esses caras, eles produziram conteúdos através das suas gestões como presidentes. Tudo bem, gente? Dá para entender isso daí? Sim. Vamos lá. Essa questão de capital social é o que ele vai entender como a ideia de hábitos. Então, há um poder simbólico, um poder invisível que controla a nossa sociedade, controla os nossos hábitos. E isso tudo é derivado da ideia hegemônica, da ideia principal de como o capitalismo controla a nossa sociedade, como o viés, o pensamento capitalista, ele controla a nossa sociedade e formula, assim, então, diferentes tipos de capitais, diferentes tipos de relações sociais. Por fim, isso daí é capitalismo financeiro, isso daí é o fim da ideia de sociologia. Eu só preciso terminar agora de falar sobre a ideia de Marx. Ele fala muito sobre a ideia do capitalismo, a ideia de luta de classes, de acordo com Marx. Mesmo baseando-se no materialismo histórico dialético, na dialética de tese, antítese e síntese, o capitalismo é o modo de produção em vigor. Esse capitalismo é a tese. Todavia, existiria uma síntese. Essa síntese seria o quê? O que ele chama de revolução proletária. Então, os operários deveriam buscar eliminar esse capitalismo para, então, estabelecer um novo modo de produção, que seria o modo de produção socialista, que é a nova síntese nesse caso. Então, para Marx, deveria haver um novo modo de produção.
Todavia, ainda estamos no modo de produção capitalista. Então, aquilo que Marx pensou que deveria acontecer, não aconteceu. Ou ainda não aconteceu. Na verdade, aconteceu em poucos lugares. Temos casos como a União Soviética, temos casos como Cuba, por exemplo. Todavia, ele pensou que aconteceria internacionalmente, assim como foi com o capitalismo. Todavia, não foi assim que se estabeleceu. Esse modo de produção social... Opa! Pergunta? Esse modo de produção socialista, ele teria, então, o Estado, os políticos, o Estado, a central. Era o que acontecia lá na União Soviética, é o que acontece em Cuba. O Estado detém todos os meios de produção. Tudo pertence ao Estado. E o Estado distribui para as pessoas conforme aquilo que elas precisam. Então, por exemplo, em Cuba você recebe um salário miserável, $30 por mês, parece. Todavia, a pessoa ela tem carro dado pelo governo, combustível dado pelo governo, alimento dado pelo governo, ela tem saúde dada pelo governo, educação dada pelo governo. Ela não precisa pagar nada, ela precisa, enfim, ela tem esses $30 porque é uma forma do governo retribuir o trabalho que esses indivíduos produzem para o Estado, ok? Então, essa é a estrutura socialista. Todavia, essa estrutura socialista, ela também tem um caráter de dominante e dominado. E qual que é esse caráter de dominante e dominado na estrutura socialista? É a ideia de que o Estado domina as pessoas. Tudo depende do Estado, então é uma estrutura de dominação do Estado das pessoas.